Meus irmãos, bom dia, graça e paz a todos. Estamos aqui depois de mais um avanço missionário. Quantos dos que estão aqui já participaram de um dos avanços esse ano? Creio que fizemos 2, né? Temos mais 3 para realizar esse ano. Fizemos o que, gente? Sítio Pedra d'Água. E fizemos o primeiro lá no sítio Pedra Branca. Nós temos aí Cabaceiras e teremos também em Boqueirão. Quem já participou de 2? Quem já foi com a gente? Benção. Você que ainda não foi, vai ter oportunidade ainda, tá certo? Vamos ter mais 2 fora e um aqui no nosso bairro. Uma benção ontem, glória a Deus. O pastor Flávio já testemunhou aqui. Então a gente sentiu uma alegria que vocês não sentiram, né? Mas que Deus nos conceda essa oportunidade. Certamente os que ficaram também, acredito que estiveram orando, né? Por nós. Alguns foram pela primeira vez, né? Júnior, Natiane, a pequena Elisa. Então vamos se programar aí, colocar na nossa agenda. Deus conceda mais oportunidades para a gente compartilhar da palavra de Deus. Minha voz está assim, meio, sei lá, Cid Moreira. Esse foi os dindins ontem, picolé lá em Pedra d'Água, um calor medonho. E compartilhando o evangelho, foi bênção. Cid Moreira foi demais, né, gente? Desculpa aí. Mas vamos lá. João, capítulo 5, a gente continua na nossa jornada no evangelho de João. João, capítulo 5, vamos dos versículos 19 ao 29. Né? Tentei esticar, viu, Tiel, até o final do capítulo para adiantar, mas eu não consigo não. Não consigo. Mas vamos lá, sem pressa, nós vamos fazer esse planejamento até onde iremos no Evangelho de João, mas que Deus nos dê a sua graça para a gente continuar a se deleitar nesse livro tão precioso, né? A palavra de Deus ela é tão rica, tão doce, tão palatável. Vamos ler, queridos? Vamos ter projeção? Ok, então vou pedir a participação dos irmãos, tá certo? Vamos ler, vou ler os versos ímpares, eu peço que os irmãos leiam os pares, até o versículo número 29. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles que em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. E os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Oremos, meus irmãos. Pai de amor e de bondade, obrigado, Senhor, porque podemos ver a Tua face, podemos ver a Tua glória, Senhor, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado por essa jornada que temos tido aqui, Senhor, na exposição do Evangelho de João. Meu Deus, que a finalidade para a qual o Senhor inspirou João nesse Evangelho, para que Cristo sendo revelado viesse a despertar fé nos corações, que esse propósito se cumpra entre nós, meu Deus, à medida que nós partilharmos da Tua Palavra, à medida que nós entendendo a Tua Palavra, possamos nos dobrar diante do Teu senhorio, Papai. Nós queremos Te louvar por isso, em nome de Jesus. Amém. Eu costumo comprar livros, certamente por
Não sei como funciona para vocês, mas primeiramente através de indicações, né? Quando alguém indica um livro, a gente vai lá e diz, alguém já leu, então é muito interessante. Não sei o critério aqui, temos vários grupos de livros, certamente é esse o critério. Alguém já leu, alguém indica, então a gente pega e compra. Outras vezes, quando a gente não conhece o material, tem alguma página no YouTube, pessoas que comentam livros, literaturas, então a gente dá uma olhada lá. Também eu olho, quando não conheço o material, eu dou uma olhada na Amazon, né? Então tem as avaliações. E aí eu estava interessado num livro que é O Imperador Republicano, que é uma biografia de Dom Pedro II. Sempre quis ler um pouco sobre ele e tal. E aí fui pela capa, disse capa bonita, foi lá na Leitura, né? Aquela livraria do shopping, capa bonita e tal, o preço não estava bonito não, mas a capa era bonita, medonho. Aí, obviamente, fui na internet e tal, estava um preço legal, eu comprei. Mas antes eu dei uma olhada nas avaliações. E assim, o autor é um francês, um historiador, eu não sei nem pronunciar, mas é alguma coisa como Guy Gauthier, alguma coisa assim. Aí, essa biografia dele é muito adjetivada, né? Então ele leva muito a figura de Dom Pedro II e tal. Certamente eu vou falar muito sobre ele aqui em alguma ilustração, tá certo? Hoje não, mas quer dizer, já, né? Já estou falando. Mas aí eu vi alguns comentários que diziam assim, não, ele está, né, é uma biografia que exalta muito a pessoa de Dom Pedro. Aí os leitores que estavam avaliando indicavam outros livros que iam fazer um contraponto. Tem que ler esse e tal, para equilibrar, e não sei o que e tal. Eu fico pensando que quanto a pessoa de Jesus, se ela fosse avaliada, né, as opiniões e as estrelas também iam ter mais ou menos esse direcionamento. Haveriam aqueles que iriam dar 5 estrelas, ele é o Senhor, como disse C.S. Lewis, né? Ou você diz que Jesus é um lunático, ou tem demônios, um endemoniado, ou então você se lança aos pés de Jesus, dizendo que ele é Senhor e Rei. Então, certamente nós perceberíamos isso nas avaliações. E haveriam aqueles que iriam dar 1 estrela, dizendo assim, não, ele não é nada não, só uma figura histórica, né? Alguma coisa do tipo, ou fruto da imaginação das pessoas e por aí vai. O fato é que, diante do Evangelho de João, nós percebemos que as pessoas o tempo todo estão avaliando Jesus. A figura de João Batista, ao olhar para Jesus, ele olhava o Senhor Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como Senhor, como Rei. Os discípulos que foram chamados ali tinham essa percepção do senhorio de Cristo. Mas também havia aqueles que seguiam Jesus, mas chamavam Cristo de Senhor, mas Jesus, conhecendo o coração dele, sabia que não era bem assim. Era mais uma profissão de fé vazia, um discurso vazio, mas que não havia verdadeira fé em seus corações. Ora, não nos esqueçamos que muitos daqueles que seguiam o Senhor Jesus estavam somente à procura de quê, irmãos? À procura de milagres, à procura de sinais. Por outro lado, tem aqueles que, de maneira muito aberta, se contrapunham, se colocavam contra o senhorio de Cristo. Então, perseguindo o Senhor Jesus, como é o caso dos fariseus, como o caso dos saduceus, como o caso dos escribas. Meus irmãos, aqui no Evangelho de João, no capítulo 5, após a cura de um paralítico, vocês viram já na semana passada, no episódio no qual o Senhor Jesus opera um grande milagre de cura, e ele operou aquele milagre num dia de sábado. Ora, ele estava operando, fazendo maravilhas, mas os fariseus estavam por perto, criticando o Senhor Jesus por aquilo que ele estava fazendo num dia de sábado. Ora, então aqui nós percebemos, o Evangelho de João está nos mostrando essa avaliação. Algumas pessoas avaliam Jesus se rendendo ao seu senhorio, outras de maneira assim falsa, estão querendo só ver alguns sinais e maravilhas do Senhor, e outros já se colocam abertamente contra o Senhor Jesus. E a pergunta que nos suscita nessa manhã é: como nós estamos vendo o Senhor Jesus? Quem é Jesus para nós? Todo o propósito de João culmina
nessa realidade. Em João capítulo 20, versículo 30, ele vai nos dizer que tudo que foi escrito para que a gente pudesse crer no Senhor Jesus. Como diz aqui, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Ou seja, o propósito de João é levar os homens a conhecerem o Senhor Jesus e, conhecendo o Senhor Jesus, obterem salvação por meio desse nome precioso. Nós estamos convencidos de que devemos olhar para o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. É a cada passagem, cada trecho da Escritura, especialmente aqui no Evangelho de João, o nosso coração deve se devotar ao nosso Senhor, dizendo assim como alguns discípulos disseram para o Senhor Jesus, depois de um discurso tão duro, tão difícil do Senhor Jesus, onde muitos deixaram de seguir o Mestre. Jesus olha para os discípulos e diz assim: vocês não querem ir também? E Simão Pedro olha para Jesus e diz assim: para onde nós iremos, Senhor? Se só tu tens o que, irmãos? As palavras de vida eterna. Então, à medida que nós vamos conhecendo a Escritura, conhecendo o Senhor Jesus revelado na Bíblia, nós devemos dizer para onde nós iremos. Estou cada dia mais, irmãos, convencido de que o Senhor Jesus é o meu Salvador. São mais de 20 anos na fé, e a cada dia mais o Espírito Santo me confirma, através do seu Santo Espírito, através da sua palavra, Cristo é o meu Senhor, e cada dia mais me sinto desesperado só em imaginar em um dia não ter o meu Senhor. Você também se sente assim? Os dias vão se passando e essa fé vai se confirmando cada vez mais, cada dia mais. Isso nos leva a desejar ter uma vida mais perto do Senhor Jesus. Isso deve nos levar a uma vida de maior devoção. Isso deve nos levar a uma vida de melhor e maior entendimento da palavra do Senhor Deus. Não existe na vida cristã uma morosidade, você está no mesmo estado. Não, ou você conhece mais o Senhor Jesus e você o ama mais de coração, ou se você deixa de se apropriar dos meios de graça, que é a palavra de Deus, que é a comunhão dos santos, que é a adoração, a nossa fé tende o quê, queridos? A esfriar. Queira Deus que o seu coração esteja ardendo pelo Senhor Jesus. Queira Deus que o meu coração, que o nosso coração, que o coração da Igreja Presbiteriana do Catolé esteja cada vez mais ardendo pelo Senhor Jesus Cristo, convencidos de que Ele é o nosso Salvador. Meus irmãos, por que devemos crer em Cristo? Eu queria suscitar essa pergunta e tentar respondê-la através desses versos aqui. Primeiro, nós devemos crer em Cristo por causa da sua autoridade divina. Nós cremos. Como é que nós somos convencidos aqui? João está mostrando desde o início que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. Ele estava no princípio com Deus, é assim que começa, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está mostrando aqui de maneira absoluta que o Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus. E que coisa maravilhosa. Ele vai confirmando essa verdade. Lá em João capítulo 10, versículo 30, Jesus vai nos dizer, eu e o Pai somos um. Jesus é igual a Deus. Como? Em sua pessoa, em suas obras, em seu poder e soberania e em seu julgamento. No verso 19, se você olhar novamente, diz assim, então lhes falou Jesus, dentro desse imbróglio aqui, dentro dessa discussão, quando os judeus estão procurando matar, eu falei dos fariseus, mas aqui é uma hostilidade ainda maior, né? Está mostrando os judeus procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, eu disse 19, estou lendo 18, né? Eu violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Ora, quando Cristo afirmava essa verdade, se colocava como sendo igual a Deus, isso era o quê? Isso era uma blasfêmia. Os judeus viam isso como um crime passível aqui de ser condenado. Eles procuravam fazer o quê com Cristo? Matá-lo.
Veja só, então continuando aqui no verso 19, Jesus vai usar essa expressão que é comum no Evangelho de João: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. O Pai, o Filho são da mesma natureza. Jesus é igual ao Pai também em suas obras, mas eles agem de forma... como a gente chama de economia da Trindade. Desculpa a expressão aqui no domingo de manhã, né? Da economia da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo sendo um só Deus, mas eles se articulam no que tange a salvação e cada um cumpre uma função. Então, o Filho aqui amorosamente se submete ao Pai para cumprir esse propósito de salvação. Esse texto está dizendo que o Filho ele é semelhante ao Pai. Alguns entendem como sendo o Filho sendo inferior ao Pai, como pregava os arianos, né? Discípulos de Ario, uma heresia dos primeiros séculos. Absolutamente, aqui trata da ação do Filho encarnado e redentor. Se nós considerarmos Jesus como um homem somente, nós estamos desconsiderando sua natureza divina. Há uma distinção aqui de fato entre o Pai e o Filho. O Pai inicia, vou usar aqui uma frase do Dei Carson, ele diz assim: o Pai inicia, envia, ordena, comissiona, concede. O Filho responde, obedece ao Pai, realiza a vontade do Pai, recebe autoridade. Nesse sentido, o Filho é o agente do Pai, embora ele seja, como João insiste, muito mais que um agente. Veja, isso é o mistério da Trindade, tá certo? Não esperem que eu explique aqui e a gente dissolva todo esse mistério envolvendo a Trindade, mas o fato é que a Escritura nos mostra que há um só Deus que se revela em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, da mesma essência. O credo niceno vai dizer que eles são da mesma essência, né? O verso 20 vai dizer: porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Veja, no verso 19, diz que o Filho ele aprende do Pai, né, e age conforme o seu Pai. Ele faz exatamente aquilo que receber do Pai para fazer, toda a sua missão, para que os judeus entendam. Veja, quando vocês estão olhando para mim, percebam que eu estou fazendo as mesmas obras do Pai, porque eu também sou esse Deus. Agora ele diz no verso 20, falando dessa relação que há entre o Pai e o Filho. Que relação é essa? Porque o Pai ama o Filho, e porque o Pai ama o Filho, ele confia ao Filho essa missão de vir como o Redentor. Ele mostra tudo o que faz. Veja, ninguém conhece o Pai senão o Filho. Jesus que conhece, né, a pessoa do Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, que conhece totalmente o Pai. E nós só obtemos conhecimento, nós só conhecemos esse Deus, o Pai, através do Filho. Vocês lembram que está lá em João capítulo 14, verso 6? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e ninguém... Ou seja, ele, né, para chegar ao Pai, deve-se ir através do Filho, porque ele que conhece totalmente o Pai, nesse relacionamento de amor eterno, um relacionamento único. Cristo não recebe somente a missão do Pai, mas seu próprio coração. O Pai ama o Filho e tudo lhe mostra, e por isso lhe dá do seu poder, e ainda mostraria ao Filho coisas bem maiores, poderiam ser contempladas até com assombro. O Filho conhece o mais íntimo do Pai. Veja, porque os judeus ali estão espantados. Eles estão espantados, de certa forma, com tudo que tem visto, né, o Senhor fazer. E aqui essa ênfase vai nos mostrar. Veja, Deus tem coisas, eu vou revelar sobre o Pai coisas ainda maiores. E vocês estão espantados aqui. Ele vai chegar no aspecto da salvação. Então ele está preparando aqui o discurso. João está preparando esse discurso. O Filho recebe algo do Pai aqui. E o que é que ele recebe do Pai? Duas coisas: poder vivificador,
Daqui a pouco nós vamos ver esse filho que recebe a vida do pai, ele transmite essa vida e ele recebe também autoridade para julgar. Essas são as duas maiores obras de Jesus, a ressurreição dos mortos e o pronunciamento do juízo. Veja o que diz o verso 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Veja, assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, veja, porque essa é uma prerrogativa, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, uma prerrogativa do Pai, uma prerrogativa divinal, que é o quê? Vivificar os mortos. Vocês lembram lá de Ezequiel capítulo 37? Naquele episódio no qual tem ali um vale de quê? De ossos secos. Eu estou certo, né? Ezequiel 37, deve ser essa passagem aí. Ou seja, que Deus dá ordens, né? Para que aqueles ossos tomem novamente forma e voltem a viver, voltem a ter forma humana. Veja, essa é uma prerrogativa divina. Certamente esses judeus sabiam. E aqui o que é que está sendo dito? Que, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. No verso 22 diz que o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. O Pai governa o mundo na pessoa do Filho. Ele exerce domínio através de suas mãos. Pois o evangelista emprega a palavra juízo aqui em conformidade com o texto original, o hebraico, para denotar autoridade e poder. Juízo tem esse significado, autoridade e poder. Ou seja, Deus o Pai deu toda a autoridade ao Filho, entregou ao Filho o reino, entregou ao Filho toda a sua prerrogativa. Esse é o Filho Todo-Poderoso. Então, se nós entendemos essa realidade, veja, o Filho é o próprio Deus. Se Deus lhe concedeu poder vivificador, poder para julgar, o que é que o Pai deseja com isso? Qual a nossa resposta? O que é que Ele deseja de nós? Veja o que diz o verso 23. A fim de quê? A fim de que todos honrem o Filho, do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Veja, a expressão aqui é a fim de que todos honrem o Filho. Veja, essa é a grande expressão, essa é a máxima, que todos creiam, que todos olhem, que todo joelho se dobre, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Eu usei uma expressão de Filipenses, escatológica, né? No final todo joelho se dobrará. Mas a palavra de Deus é revelada para que hoje nós nos dobremos perante o Senhor Jesus. Para que todos reconheçam e que todos honrem. Esse honrar aqui é a expressão de temor. Todos olhem para Jesus como se estivesse olhando para o Pai. Todos adorem o Senhor Jesus. Prestem culto ao Senhor Jesus. Veja, no capítulo 4, diante da mulher samaritana, ele vai se colocar como o quê? Como a água da vida. E ele deve ser adorado. A mulher samaritana está pensando, onde é que se adora? O lugar e tal e tal. Ele está se colocando, eu sou a verdade, eu sou o próprio Deus. Não é questão de lugar, é a pessoa, você precisa me adorar para ter vida eterna. Reconhecer o meu senhorio, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em tudo isso tem um propósito de dar honra ao Filho. Ora, se o Pai deu honra ao Filho, Ele deseja que cada um de nós lhe tributemos a honra devida. João Calvino vai dizer, nosso dever é buscar a Deus o Pai em Cristo, contemplar seu poder em Cristo e adorá-lo em Cristo. Jamais acharemos Deus verdadeiro senão em Cristo. Tampouco adoraremos corretamente senão beijando o Filho. Essa é a expressão do Salmo capítulo 2. Aquele que não tem um filho, João vai dizer na sua epístola, aquele que não tem um filho não tem o Pai. Então, essa é a grande verdade. Você quer agradar o Pai, você precisa beijar o Filho. Veja,
quando nós pensamos em religiões como o judaísmo, né, que honra o pai, querem honrar o pai, mas descartando o filho. O islamismo, né, que fala sobre uma divindade absoluta, mas despreza o filho. Veja, essa não é a adoração que agrada ao pai. Não é. Você já prestou atenção como as pessoas, para nos agradar, muitas vezes sabendo que nós somos pais, desejam agradar os filhos, nossos filhos, né? Você vai no restaurante, aí você vai lá, tem lá um playground, uma areazinha para criança. Ali eles estão querendo atrair quem? Os pais. Estão dizendo assim, os filhos são bem-vindos. Então você olha assim, meu filho é bem-vindo, então eu vou lá. Né? Às vezes é até um critério para a gente ir almoçar. Não sei onde vocês vão almoçar essa tarde, pode nos chamar, né, Raquel? Pode nos chamar. Mas até a igreja, né? Não deve ser o critério absoluto, mas assim, tem departamento infantil, né? Tem um berçário, né? Veja, não deve ser o critério para você vir à igreja, né? Às vezes a igreja não lhe dá essa condição, mas enfim, venha com os seus filhos. Mas veja só, quando você observa um ambiente, um lugar onde seu filho é bem tratado, você diz assim, logo, eu sou bem-vindo. Mas imagine só, você vai lá para um restaurante e diz assim, proibida a entrada de crianças. O que é que você faz? O que é isso? Que absurdo. Se alguém lhe destrata seu filho, em qualquer lugar, é como se tivesse o quê? Destratando. Pai, Deus eterno, deseja que que o filho seja honrado, que ele seja louvado, que ele seja engrandecido, que ele seja glorificado. Glorificado. Essa é a forma de nós agradarmos o Pai, por meio do Filho. Muito bem colocado aqui, Calvino, né? Contemplar seu poder em Cristo e adorá-lo totalmente. Vamos seguindo, meus irmãos. Por que devemos crer em Cristo? Por causa da sua autoridade divina. Ele não é um lunático. Ou veja, ele não é somente um profeta, ele é o profeta. Ele não é somente um sacerdote, ele é sacerdote, sumo sacerdote por excelência, não é? Ele não é um rei, semelhante aos reis ali da monarquia israelita. Ele é, como diz lá em Apocalipse, o rei dos reis e o Senhor dos senhores, rei absoluto, rei do universo. Por isso precisamos engrandecer esse Senhor, por isso nós cremos no Senhor. Por que devemos crer em Cristo? Porque Ele também comunica vida aos que creem. Já mostrei aqui, né? Ele já deu uma pincelada, mostrando que esse filho, ele recebeu essa prerrogativa do pai. O pai tendo vida, ele comunica essa vida ao filho. Veja, pois assim como o pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o filho vivifica aqueles a quem quer. Filho tendo o mesmo poder. Lembremos, vamos chegar lá. Será que vamos chegar? Meu Deus, se Jesus não voltar antes, a gente vai chegar em João capítulo 11. Nessa pegada a gente vai chegar ali, daqui a uns 2 anos. Mas lá, Lázaro está morto, jaz ali há 4 dias. E qual é a ordem de Jesus? Lázaro, sai para fora. E Lázaro atende. A autoridade do Senhor Jesus sobre a morte. Então, ele está exercendo aqui como Deus que tem poder sobre a vida, sobre a morte. Se em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos, lembremos lá que Paulo diz lá em Atos capítulo 17, no aerópago, né? Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. No que tange a vida eterna, em Cristo Jesus nós vivemos e nós existimos eternamente, espiritualmente. Porque esse é o propósito aqui do autor. Ele quer nos mostrar isso. Veja, verso 22, verso 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida.
Cristo que nos dá a vida. João 10,10 vai dizer: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, por meio de Jesus. As pessoas estão lá. Começou sexta-feira, vocês estão sabendo, né? Claro. Sexta-feira, lá no Parque do Povo, começou lá 30 e tantos dias de festa, né? Então tinha gente esperando esses dias. A propósito, vocês não foram não, né? Passou por lá, aquele trânsito horrível, né, e tal. Pastor, fui evangelizar. Olha, rapaz, estou de olho, viu? Estou de olho. Mas aí tinha gente esperando, desde o começo, ou seja, desde que acabou. O último já estava esperando o próximo. Né? As expectativas, dizendo assim, eita, ali eu vou ter vida. É naquele momento, é naquela situação, naquela circunstância de alegria, de festejo, aí eu tenho vida. Né? Estou nesse tédio, então, eita, que coisa boa, que movimentação, eu vou estar lá. Tem gente que vai todos os dias. Alguém aqui ia todos os dias para o Parque do Povo? Ninguém? Vocês não eram forrozeiro não, né? Mas veja, tem gente que vai todos os dias, nessa expectativa de encontrar algo ali. Sabe qual é o grande vazio? É que quando termina aquilo que você estava colocando toda a sua esperança, expectativa de alegria, quando termina, você tem que automaticamente buscar outro foco, porque senão você entra num niilismo lá, numa depressão. Eu preciso de alguma coisa para me elevar, para me motivar, para me trazer vida, ou para trazer significado de vida. Alguns colocam na família, alguns colocam no trabalho, enfim, e é por isso que nós vivemos nesse tempo de tanta ansiedade. Pessoas que querem depositar toda a sua expectativa, de suas alegrias em coisas vis, em coisas que não foram feitas para nos proporcionar isso como alegria absoluta. Qual o resultado disso? Um vazio assim terrível, não é verdade? Mas Jesus veio para que tenham vida e a tenham em abundância. Em abundância. Estou sorrindo à toa, né? Estou sorrindo à toa. Mesmo no dia mau, mesmo em circunstâncias adversas, eu tenho vida porque Jesus me deu essa nova vida. É precioso demais. Agora aqui está dizendo que ele vivifica a quem ele quer. Ele vivifica a quem quer. Não é universalismo aqui, né? Todos vão ter vida. Mesmo aquele que deu só uma estrelinha lá, não sabe quem é Jesus, ou é crítico e tal. Jesus veio morrer por todos. Não, ele dá vida a quem ele quer. Meus irmãos, por isso a gente deve ser grato ao nosso Deus. Porque, veja, ele não viu nada em mim. Ele não viu nada em nós. Não viu nenhuma virtude. Nada que chamasse a atenção de Deus. Veja que pessoa piedosa. Não. Ele olha dos céus, a terra e diz assim, não há um justo sequer. Mas dentro desse seu plano de amor, veja o pai que ama o filho e ele compartilha esse amor, né? É um amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele deseja partilhar desse amor, dessa redenção, dessa salvação. O que é que ele faz? Ele vem nos dar vida a quem ele quer. A quem ele quer. Vivemos tão ansiosos com tantas coisas nesse mundo. Com tribulações, com dificuldades. Mas vocês têm se alegrado com essa vida? Assim, puxa, louvado seja Deus. Louvado seja Deus por essa vida que eu tenho agora. Porque ela não se compara à vida que eu tinha antes. E talvez a sua vida do passado fosse até uma vida, do ponto de vista secular, até mais próspera. Porque você tem muito mais a perder com Jesus do que a ganhar. No tempo presente, eu estou dizendo. No entanto, nós temos vida e vida em abundância. Nós somos agora bebemos dessa água da vida e agora nós transmitimos vida aos outros. Veja, aquilo que nós recebemos de graça, nós transmitimos de graça. Ontem lá em Pedra d'Água eu estava pensando nisso, eu recebi de graça e eu estou compartilhando de graça. Na sua vida, nas nossas vidas, né? A gente compartilha de graça aquilo que nós recebemos, essa vida. Né? E agora nós temos essa esperança.
Paulo passando por tribulação, por dificuldades, ele vai dizer o quê? Essa leve, momentânea tribulação, né? Ele vai chamar isso. Nossas leves, essa expressão acho que era, nossas leves e momentâneas tribulações. Ele vai chamar. Veja um homem sofrido, passando por várias adversidades, porque ele estava comparando o quê? A eternidade. A presença de Jesus em sua vida. Se comparado do que eu ganhei, essas tribulações, elas são doces aqui. Elas não se comparam. Nos alegremos, meus irmãos. Nos alegremos nele. O que é que está tentando roubar a sua alegria? A alegria da sua salvação. É o pecado? Deixa esse pecado para lá. Porque ele rouba a nossa alegria. Ele faz secar os ossos da gente, né? Os ossos secam. Como falei, das tribulações. Deixar de contemplar. Veja, quando nós estamos aqui no domingo pela manhã, nós estamos alimentando a nossa alma daquilo que é eterno. Você vai sair daqui com uma porção redobrada de alegria aqui, vivificado no seu espírito, por essa certeza em Cristo Jesus. E como é que Cristo comunica essa vida? Ele vai mostrar que é pela palavra. Veja o verso 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Aquele que ouve a minha palavra. Ou seja, ele determinou os fins e os meios. Como é que ele quer que as pessoas creiam? Por meio da sua palavra. Por isso que a gente precisa anunciar a palavra de Deus. Por isso nós precisamos proclamar a palavra do Senhor. Ele não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ele passou. Né? Ele não está mais sendo, não será mais condenado. E veja que é uma condição para quando, meus irmãos? Ele não entra em juízo. Ele está mostrando aqui que quem ouve e crê tem a vida eterna. Ou seja, já é uma realidade que nós desfrutamos não no futuro, mas uma realidade para hoje e para agora, porque nós temos a vida eterna. Por isso nós não podemos perdê-la, extraviá-la, porque foi dada pelo próprio Deus por meio da pessoa do seu Filho. Esse passou da morte para a vida, eu não tive tempo de pesquisar, porque eu achei que era uma coisa que ninguém tinha comentado, né? Mas me veio à mente, quando eu vi essa expressão passar, sabe o que veio à mente? A Páscoa. Vocês sabem o que é que significa Páscoa? Passagem. Passagem. Um termo que nos remete lá à Páscoa do Êxodo, né? Do Egito, né? Então, se matava o cordeiro ali, então, quando o anjo da morte passou ali naquele dia fatídico para os egípcios, ele não entrou na casa dos israelitas, daqueles que pela fé, né, sacrificaram lá o cordeiro. Então, a passagem. Da mesma forma, eu penso que aqui, esse juízo de Deus passa por sobre nós, mas nós somos justificados. Mas nós somos o quê? Perdoados. Nós já temos vida hoje, por isso nós podemos caminhar para o final dessa história com a certeza de que somos salvos e de que seremos salvos. Por quê? Porque nenhuma condenação há para quem está em quem? Em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Isso é demais. Nada nos será posto em rosto. De tantos e tantos pecados. Ele jogará no mar do esquecimento todas as nossas transgressões. O homem mais vil, né? Aquele religioso. Nós entendemos aqui, por exemplo, no Evangelho de João, como o Senhor Deus vai chamando pessoas distintas, né? Pessoas perdidas ali, como um religioso, como Nicodemos, um homem letrado, versado na Escritura, mas que estava perdido. O Senhor alcança, talvez tenha sido assim a sua história. Você tinha até um entendimento da palavra, né? Você conhecia, você era uma pessoa até religiosa, mas até que você se deparou com Jesus. Diz assim, eu era perdido. Ou então um pecador daqueles assim, que a sua fama
já era conhecida assim. Você era um grande pecador mesmo, como na história da mulher samaritana, onde todos conheciam a má reputação daquela mulher, desesperadamente perdida, e Jesus lhe concede salvação. Talvez você tenha ouvido a Jesus assim: meu Deus, tantos pecados, quem me livrará do corpo dessa morte? Como eu estou perdido, eu preciso de um Salvador. Ou então, você veio a Cristo por meio de uma grande tribulação, né? O oficial do rei aqui veio por meio de uma grande tribulação. Foi o que aconteceu com o filho dele. O filho estava quase morrendo. Jesus se utilizou daquilo e ele vai ter com Jesus lá em Caná da Galileia. E Jesus diz: volta para a sua casa, né? E o texto vai nos dizer que ele e a sua casa receberam, conheceram o Senhor Jesus. Todos foram salvos ali. Coisa maravilhosa. Mas todos eles estavam igualmente perdidos, cada um num contexto, cada um numa história, mas veio Cristo e deu vida. Assim nós temos essa vida e vida em abundância. Se esse Cristo fez isso, nós podemos crer: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Porque nós devemos crer em Cristo, irmãos, por causa da sua autoridade divina. Ele é Deus. E se Ele é Deus, nós devemos adorá-lo. Se Ele é Deus, Ele é a vida eterna. Devemos crer em Cristo, porque Ele comunica vida aos que creem. Ele comunicou vida, Ele soprou vida em nós, Ele nos deu essa vida. E para encerrarmos, devemos crer em Cristo porque Ele tem um destino dos homens em suas mãos. Veja o que diz o verso 27. E lhe deu a autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Deus lhe deu a autoridade para julgar. Veja que Jesus já havia dito algo, parece que meio controverso. No verso, conversando com Nicodemos, diz assim, verso 17 do capítulo 3 de João: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Está dizendo que Jesus veio ao mundo não para julgar, mas para que o mundo fosse salvo, e aqui está dizendo que ele, Deus deu autoridade para julgar porque é Filho do homem, e de fato Jesus já está julgando hoje. Porque aquele que não crê já está condenado. Esse é um tipo de juízo. Quando você rejeita o Senhor Jesus, já é uma espécie de julgamento. Agora, esse justo juiz, ele virá, não mais como o cordeiro que tira o pecado do mundo, mas como o justo juiz que julgará toda a terra, vivos e mortos. Como o leão da tribo de Judá. Na primeira vinda, o Senhor Jesus veio com a sua palavra de salvação, com sua longanimidade, estendendo a salvação. Veja, nós estamos vivendo o ápice da revelação, porque já passamos ali pela antiga aliança, Deus preparando o caminho. E quando Ele chega em Cristo Jesus, na plenitude do tempo, veja que todas as fronteiras estão sendo quebradas, rompidas aqui. Jesus já mostra isso quando vai até Samaria, né? Em Atos 1:8 vai nos dizer que Jesus, essa palavra, ela vai quebrando grilhões, vai derrubando muros, né? Uma expressão de Gálatas também. Então a palavra de Deus está se expandindo. Essa oportunidade que Deus tem dado para que as pessoas se voltem para Ele, ela deve ser aproveitada. Mas veja, Ele vai chamar aqui de Filho do Homem, é uma expressão lá de Daniel, né, no capítulo 7. Filho do Homem é uma expressão da sua divindade, da mesma essência do Pai, porque Ele pode julgar, porque Ele é Deus. Isso era um escândalo para os judeus. Veja só, era um escândalo para os judeus. Mas Jesus veio para se revelar, mostrar a verdade do seu ministério. A obra de julgar será a exaltação final e o triunfo maior de Cristo. Cristo é e será
o juiz. Quem pode abrir aí em Atos 17, 31? Outro irmão, peço que abra em 2 Timóteo 4, 8. E ainda um outro irmão ou irmã, eu peço que abra em 2 Coríntios 5, 10. (17:31) 17:31 de Atos, quem pode ler? Veja, quem é esse? Jesus Cristo. Ele foi destinado, esse varão perfeito, destinado e acreditado diante de todos, ressuscitado dentre os mortos, esse Jesus virá julgar. Porquanto estabeleceu um dia. Que dia será esse? Nós não sabemos, mas já está na agenda do Pai. Ele virá para julgar. 2 Timóteo 4, 8. Aleluia. Naquele dia, veja aqui, há um galardão para aqueles que irão passar pelo tribunal do Senhor, mas já perdoados os seus pecados. Essa é uma coroa da justiça que está guardada. Quem ama a vinda de Jesus aqui? Quem ama a vinda do Senhor Jesus? Né? Vocês amam a vinda de Jesus? Tem lá um diálogo do Pequeno Príncipe lá com a raposa, né? Não gosto de dizer nome raposa, mas né? Com a raposa, aí fica aquele, você vai voltar, eu vou. Aí a raposa diz assim, se você voltar às 4, desde as 3 eu vou estar lhe esperando, né? Desde as 3 eu vou estar lhe esperando. Desde então, meus irmãos, desde o dia que eu criei em Cristo, eu estou esperando o Mestre. Né? Desde o dia que você creu, seus olhos estão olhando assim. Vocês ficam viajando assim? Vou olhar assim para as nuvens, nesses dias esses céus vão se abrir. A trombeta vai soar, meu amigo. E o rei virá. Eita, que coisa maravilhosa. Vai ser maravilhoso. Vai ser algo assim terrível também para aqueles que desprezaram o Mestre. Não é? Mas é assim, desde as 4. Eu não sei que hora vai vir não, mas já estou pronto. Minha avó dormia de baby doll, assim. Ela não dormia sem roupa. Dizia, se Jesus voltar, já estou pronto. Né? É assim, meu amigo. É assim. Jesus pode voltar hoje, tem que estar pronto. Né? Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, por isso que o nosso cântico deve ser, ora vem Senhor Jesus, e faz nova todas as coisas, Senhor, né? Junto com os anjos vamos cantar, vamos adorá-lo, eu sempre te esperei aqui, meu mestre, né? E ainda quando eu cochilei, o Senhor estava me guardando, louvado seja Deus. 2 Coríntios 5:10, diz o quê? Importa que todos nós compareçamos ao tribunal de Cristo. Mas pastor, a gente vai passar por esse tribunal? Vai. Mas você está com medo de quê? Né? Está com medo? Né? Está com medo de quê? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Pela graça de Deus, nós estamos na presença do Senhor e não é por obras, não é por aquilo que nós fazemos, é pela graça de Deus. Se Ele resolveu nos dar a vida hoje, se Ele nos deu o seu Espírito Santo da promessa, nós estamos selados com o Espírito Santo da promessa, é porque nós estamos sendo guardados para o último dia. Mas tem uma fala de um teólogo chamado Anthony Hockman, que ele diz assim, embora, prestem atenção, os crentes não têm nada a temer acerca do juízo, nós vamos ter de prestar contas de tudo o que fizemos, dizemos e pensamos.
Isso deve ser para nós um incentivo constante para a luta diligente contra o pecado, para o serviço cristão consciente e para uma vida consagrada. Não é? Então, nós devemos estar cuidando da nossa vida, irmãos. Veja só. Nós fomos predestinados para quê? Segundo Efésios 2. Para santificação. Ou seja, o caboclo que diz assim, eu sou predestinado, e assim, a vida dele é um desmantelo só, rapaz, é que nem Spurgeon, estava passando em Londres, aí tinha um bêbado lá numa calçada, aí olhou para Spurgeon e disse, Spurgeon, pastor, eu me converti a você tal dia. Aí Spurgeon disse, foi a mim mesmo, porque se fosse a Jesus, você não estava assim não. Né? Teve gente que se converteu à igreja, gente se converteu a pastor, gente se converteu a tantas coisas, menos a Jesus. Porque se você se converteu a Jesus, você pode até tropeçar, mas você não vai ficar caído. Você vai lutar contra o mal. Ele não quer nos enlaçar, né? É só na vida do pastor, não, né? Quer enlaçar a gente, né? Pecado, né? O desengano, o desespero, isso, aquilo e tal. Aí diz assim, não, meu amigo, eu sei em quem tenho crido. Eu preciso me desvencilhar disso agora. Né? As coisas velhas já passaram. Né? Cristo nos chamou para uma vida de liberdade. Meus irmãos, nada deve nos aprisionar mais a esse velho mundo. Amém, meus irmãos? Então, abra o olho. Vamos viver para a glória de Deus. Me lembrei de Arival Dias, assim, que ele fala esses negócios assim. Então vamos lá. Como será esse juízo? Estamos encerrando, tá bom? Um julgamento humano é estritamente um processo de investigação. Então, a gente pode pensar no juízo final como um processo de investigação, promotores, acusação, não sei o que e tal. Mas no juízo final, porém, o juízo é onisciente e não tem necessidade de provas que convençam. Por quê? Ora, irmãos, porque Deus, Ele é onipresente. Ele não precisa de testemunhas, X número de testemunhas e tal. Ele sabe. É dizendo, eu estava lá. Né? Eu vi todas as coisas. Eu prescruto os corações. Ele preside ao julgamento com um conhecimento perfeito do caráter e da história de cada um que estiver perante ele. Meus irmãos, se não for a graça de Deus, imagine só chegar diante desse juiz que sabe tudo que nós pensamos. A gente nem lembra que a gente pensou as besteiras. E ele sabe. O grande dia será mais um dia de publicação e execução do que de julgamento estritamente concebido. Então vai ser essas expressões, publicação e execução do seu julgamento. Mas imagine só nesse julgamento, assim, o justo juiz, que tem vou usar uma expressão do tribunal americano, né, tá com martelo em suas mãos. Mas quando você olha para a mão do juiz, tá perfurado, né? Marca de pregos em suas mãos. Foi por mim, meu amigo. E a sentença é vida eterna para os que creem. Vida eterna aos que esperaram em mim. Vida eterna aos que lutaram contra o mundo mal e venceram. Vida eterna a todos que choraram, mas não se dobraram perante Baal. Vida eterna aos que choraram por causa dos seus pecados. Vida eterna aos santos para sempre. Não há nenhuma condenação para você, meu filho. Mas vida e vida eterna. É bom demais para ser verdade, né? E é verdade. Porque ele vai até usar a expressão aqui que vai ter a voz. Cadê? Me ajudem aqui. Todos, verso 28, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Consegue imaginar isso? O ressoar da trombeta. Todos vão vir, todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Vocês já tiveram aquele sonho bem bom assim, que quando acorda a gente assim, rapaz, estava sonhando um negócio bom, né?
mas a realidade é melhor do que o sonho. É no Salmo 126, né? O salmista vai dizer que a gente está como quem sonha, né? Quando formos acordados, todos aqueles, os justos, né, serão chamados à presença. Esse é um ouvir doce de uma mãe chamando o filhinho, né, de manhã, né? O pai é mais bruto para acordar os meninos. Não sei como é que vocês acordam o menino. Bora, rapaz, bora. A mãe é aquele docinho, né? Dá um cheiro, não sei o quê. O menino quer dormir mais, né? Mas esse chamado, Senhor Jesus doce. Eu sou seu Senhor. Pode levantar. Eita, que coisa maravilhosa. E você que está numa situação bem difícil, aí você dorme, aí quando você acorda diz assim, eita, será que é verdade que eu estava vivendo mesmo? Foi um luto, alguém que morreu, é que você acorda, será que foi um pesadelo? Aí você lembra, não, é verdade. Imagine, Senhor Jesus, na sua voz dizendo, chegou o dia. Todas as suas obras serão reveladas. Você está perdido para sempre. Terrível dia, né? Terrível dia. Oh, meu Deus, salva os nossos, né? Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Salva esse mundo mal. Os que estão se perdendo. Os que estão distantes de Cristo. Vai chegar esse dia, né? Esse fatídico dia. Mas Jesus veio para dar vida e o tempo é hoje, né? O tempo é hoje. E vamos encerrar, irmãos. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Não pense aqui que é uma salvação pelas obras, não, tá certo? Salvação é pela graça, mediante a fé. Mas essa é a boa obra. Lá na cruz, Jesus, diante de dois malfeitores, um se voltou para ele, né? E Jesus diz assim, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Qual foi a boa obra que esse ladrão fez? Jesus podia ter dito assim, você vai descer, eu vou te dar meia hora. Vá pedir perdão à sua mãe, vá devolver que você fez tal coisa, meia hora depois você volta. Não, Jesus diz assim, hoje você vai estar comigo no paraíso. Qual é a boa obra para a salvação? Arrependimento e fé. Agora, ora, nós não estamos na cruz, né? Nós estamos vivendo nesse mundo. Então, as boas obras testificam o quê? A nossa salvação. Então, nós precisamos fazer o bem, porque Cristo nos fez bem, nos deu a salvação. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar? Quem é Jesus para a gente, hein? Quem é Jesus para a gente? Nosso Salvador e Senhor? Será que é só um conhecido assim? É meu amigo do domingo. Todo domingo eu escuto um pouquinho sobre ele. Ou ele é um desconhecido para nós? Ele é desconhecido para nós. Que o Senhor se compadeça da gente. Vamos orar? Amado Deus, desejado da nossa alma, como é bom te servir, te amar. O Senhor não viu nenhum bem em nós, Pai, mas o Senhor resolveu nos redimir, nos dar vida. O Senhor, que é a fonte de vida, aprove a Ti nos dar essa vida também, essa vida eterna. Meu Deus, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e o Senhor nos restaurou. Nos deu vida, nos vivificou. Que ressurreição maravilhosa, ó Deus. Certamente, se o Senhor não voltar logo, nós desceremos à sepultura. Mas só por um instante. Desceremos com a certeza de que ressuscitaremos para a vida. E, na verdade, já estaremos contigo no seio do Pai, te bendizendo. Ó Deus, queremos viver para a Tua glória, precisamos viver para a Tua glória. Meu Deus, nosso coração fica tão apertado, meu Deus. Nós que somos pecadores e nosso conceito de misericórdia não é lá tão elevado, Senhor. Imagina o Teu coração, Senhor.
Que o Senhor se compadeça desse mundo mau. Se compadeça, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Que o Senhor possa chamar muitos e muitos e muitos, Senhor, à fé. E que nós sejamos proclamadores dessa salvação, Senhor. Porque o dia virá e não tardará. Na verdade, está mais perto do que no dia que nós cremos. O Senhor voltará. E nós queremos, Senhor, estar com a paz que somente Cristo pode nos conceder. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelos pregos em suas mãos nós fomos redimidos. Pela sua ressurreição nós ressuscitamos para uma nova vida. Nós te bendizemos, em nome de Jesus. Recebamos a bênção, irmãos. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de vós, sobre a igreja de Cristo espalhada por toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Saudemos uns aos outros, tá bom? Até mais tarde, se Deus quiser. Em nome